Olá, meu nome é Augusto, eu sou bartender e sommelier, atuo há 10 anos na área de bebidas, sou professor aqui da Bares SP e a gente vai conversar hoje sobre algumas dicas para trabalhar na área de bartender. Oi gente, tudo bem? Nós estamos aqui para a nossa quinta aula, né? E nós vamos conversar hoje sobre os utensílios de bar, né? O bartender trabalha com diversos utensílios e eu queria apresentar para vocês os principais. São coisas que vocês vão precisar ter para trabalhar em evento. Isso é uma coisa importante, né? Você fala assim, eu quero trabalhar como bartender. Você precisa fazer um investimento, um kit básico de bar aí custa em torno de 300, 400 reais, né? Mas você precisa ter esses itens para trabalhar. Se você não tiver esses itens, você acaba não sendo chamado. O cara vai te contratar, vai falar assim, você pode? Pode. Você tem seu kit? Não. Ele não vai te chamar. Tá? Então é importante, por mais que seja um investimento, é importante você ter esses itens para trabalhar. Se por acaso você não tiver, você pode começar trabalhando e quiser começar a ter uma prática de bar, você pode começar trabalhando como barback. Aí como barback não tem problema, você não precisa ter seus itens, mas como bartender você precisa e eu queria apresentar os principais para vocês e dar algumas dicas para vocês não errarem na hora de comprar esses itens. Tá? Começando com coqueteleira, né? Coqueteleira é o item básico aí de trabalho, né? O queridinho aí dos itens de trabalho do bar, né? E vocês estão vendo que essa coqueteleira, ela é diferente daquela que a gente às vezes acha em kit de caipirinha ou que você ganha de presente, né? Em casa, uma coqueteleira doméstica, né? Aquela coqueteleira, ela é uma coqueteleira que tem 3 partes, mas ela não é muito boa para trabalhar, porque ela trava muito na hora de trabalhar. Então, a maior parte dos bartenders prefere esse modelo que a gente chama coqueteleira Boston, né? A coqueteleira Boston, ela é composta de 2 partes, a parte grande, que chama coqueteleira mesmo, ou tin, que é lata em inglês, e a pequenininha, que a gente chama de mini tin, e elas funcionam em conjunto. Você encaixa uma em cima da outra, trava e aí você consegue bater o seu coquetel, tá? Então essa é a coqueteleira. Outras dicas para vocês comprarem a coqueteleira. Essa parte grande não tem tanto problema assim para comprar. Existe alguma variação, elas têm em média uns 600, 700 ml mais ou menos dentro dela, mas não tem vocês não precisam ter tanta preocupação com relação a ela. Mas se preocupem com o mini tin, tá? Se seu mini tin for pequeno, um mini tin de 15 onças, por exemplo, você consegue fazer um coquetel por vez. Se você pega um mini tin que tem umas 18 onças, né? Onça é uma unidade de medida internacional britânica, né? Meio em desuso, mas que ainda para algumas coisas, como na coquetelaria, ainda é usada, né? Então, é quase 30 ml, tá? Curiosidade para vocês, 28, quase 29 ml. Então, um mini tin de 15 onças acaba sendo pequeno. Então procura aí um mini tin de 17, 18, 19 onças, que ele vai encaixar para cima assim, ó, na hora de bater o coquetel, e aí você vai conseguir fazer 2 até 3 coquetéis ao mesmo tempo do mesmo tipo, tá? Então, primeiro item é aqui, nossa coqueteleira. Segundo item importante do bartender é a colher bailarina. Dica para vocês comprarem a colher bailarina, ela sempre tem que ser comprida, mas isso é uma característica da colher bailarina mesmo, é difícil não ser, tá? E o principal é que ela tem que girar na mão, ela tem que ser cilíndrica ou espiral. Quando você fizer isso aqui, ó, ela tem que girar, porque a gente vai mexer o coquetel girando ele dentro do copo, ó. Então a gente faz esse movimento quando a gente mexe o coquetel, e se isso aqui for chato, tipo uma colher comum, achatada, você dificulta o seu movimento, você não consegue mexer, tá? Então é isso. Outra coisa, a parte da colher em si, da bailarina, ela tem que ter entre 8 e 10 ml mais ou menos. Tem umas aí de mercado que são muito pequenininhas, de 5, 6 ml. Tem sua função, mas não é uma colher bailarina básica. Porque uma colher bailarina de 8 a 10 ml, você vai medir a quantidade de açúcar, por exemplo, né? Fazer uma caipirinha, por exemplo, geralmente você usa 2 colheres bailarina de açúcar bem cheia, né? Então isso vai fazer diferença na sua prática. Se for muito pequena, você tem que pegar muito mais. É essa a ideia, tá? Então, apresentei para vocês aqui a coqueteleira e a colher bailarina. Outro item fundamental e que muita gente ainda não se acostumou a usar, que é o dosador ou jigger. Tá? Isso aqui é
é um medidor, tem diversas medidas, a maior parte deles são ou 25 ml, 50 ml, 30 ml, 60 ml, vai por aí as medidas. Um medidor, para mim, que é o primeiro que vocês teriam que comprar, seria um que mede 30 ml nessa parte menor e 60 na parte maior, eu acho que é o primeiro para vocês terem. Tá. Outra coisa, procurem um jigger que seja mais fininho, tem alguns jiggers que tem a boca muito grande, isso vai ser mais difícil para você trabalhar, ele desequilibra mais, vamos dizer assim, na hora de você colocar a bebida, né? E ainda hoje muita gente me pergunta, mas por que trabalhar com jigger? A gente vai nos bares e vê o pessoal colocando as bebidas assim, ó, de olho, né? Isso é uma prática, mas para uma coquetelaria mais simples, né? Os bons bartenders, se vocês começarem, por exemplo, a ver no YouTube ou pessoalmente, bons bartenders trabalhando, eles sempre trabalham com dosador, sempre com jigger, porque isso vai dar uma qualidade melhor para o coquetel, uma precisão melhor para a quantidade de cada bebida que vai dentro do drink. E tem uma outra vantagem também, no olho, você nunca sabe direito quanto é que vai, e isso pode acabar impactando no custo do negócio, né? Então, é uma tendência, e eu sei que ainda existe muito lugar que não trabalha com medida, mas é uma tendência da área de coquetelaria, por questão de qualidade e por questão de controle de custo, trabalhar com as medidas, tá bom? Então, um jigger aí é uma coisa que aos poucos os bartenders que ainda não trabalham com isso vão começar a se habituar a trabalhar, tá? Então, jigger, outro item básico de bar, né? Outros itens aqui complementares, mais importantes também, fundamentais para se trabalhar. Isso aqui é uma peneira de bar, ou strainer. Ele serve basicamente para segurar o gelo. Pensa que a coqueteleira aqui está cheia de gelo, então você segura ele, as pedras de gelo e outros pedaços grandes que tem na coqueteleira, na hora de servir ficam presos aqui, tá? Algumas vezes você usa esse strainer, né? Não tem grandes dicas para ele, tá? Esse strainer é um strainer que chama modelo aranha, porque ele tem essas garrinhas, é um modelo básico, sem segredo para vocês. Tá? Outro, a gente às vezes usa o strainer junto com uma outra peneirinha, que é essa peneira comum, ou peneira de chá, que a gente chama, né? Isso para coar pedaços menores, porque os pedaços maiores o strainer não consegue segurar, e se dependendo do que eu tiver aqui dentro, eu não quero nenhum pedacinho, uma partícula de hortelã ou um cristal de gelo, se for um coquetel servido sem pedra de gelo, eu não quero que isso vá no copo, e aí eu uso as duas peneirinhas aqui para segurar a parte mais, né, os pedaços maiores, e a peneirinha para segurar as partículas aí menores, então uma peneirinha de chá. Aí a dica é que vocês comprarem uma peneirinha de metal, né, de inox, não compra aquelas peneirinhas de plástico não, que fica, né, vai ficar feio logo, né, o seu serviço não fica tão bonito. Lembrar disso, né, além de fazer um bom coquetel, você está trabalhando com experiência com o cliente, então é importante que seus itens sejam tenham uma boa apresentação, tá? Outros itens, tá? Para você pegar gelo, né? Uma pá de gelo, de preferência uma pá funda, pode ser de plástico ou acrílico, fica bem bonita a apresentação também, tem umas que são transparentes de acrílico, fica bem bonita, tá? Cuidado com pás que são muito rasas, que o gelo vai escorregar, e às vezes existem umas pás de metal também, né? Só que a pá de metal, ela tem um perigo, se você trabalhar com um copo de vidro, de bater assim, ó, na boca do copo de vidro, tende a trincar. Então por isso, para mim, a melhor opção de pá é a pá de acrílico, tá bom? Um pegador de gelo para pegar uma ou outra pedra a mais. Isso aqui você pode usar também para pegar a decoração, para não enfiar o dedão no copo do cliente, tá? Então ajuda também. Esses bicos dosadores fazem parte do kit também. Isso aqui é para controlar fluxo. Tem umas garrafas que não tem aquele lacre, né? Então, se você vai trabalhar com aquela garrafa, a hora que você vira, cai um monte de bebida de uma vez, tá? Então, assim você consegue controlar o fluxo. É importante vocês trabalharem ter uma meia dúzia de biqueira, tá? Esses bicos dosadores. E para mim, o melhor, mais prático de trabalhar são essas molinhas de silicone. Tem umas que são cromadas, assim, de inox ou cromadas, mas elas não são tão práticas, às vezes não encaixam em todo tipo de garrafa e tal. Para mim, essas são mais baratas e mais práticas, tá? Óbvio, as de metal, elas são têm uma apresentação mais bonita, pode usar também, mas essas acabam sendo mais práticas, tá? Para encerrar, 2 itens, que esse aqui é para uma coquetelaria geralmente mais clássica, é o mixing glass, é um copo que você vai usar para mexer a bebida aqui e depois servir ela num outro lugar,
tá? Para coquetéis tipo Dry Martini, vai usar Manhattan, né? Coquetéis mais classicões, e aí vai depender um pouco do tipo de coquetelaria que você vai usar, você vai precisar ou não. Na falta desse, né, vamos dizer assim, como exceção, você pode usar a parte de baixo da coqueteleira para improvisar, vamos dizer assim, se você precisar fazer um lugar que não costuma sair coquetéis mexidos e você precisar usar, não tem um mixing glass, você pode usar a parte de baixo, mas para uma coquetelaria mais clássica, a apresentação fica bem melhor com mixing glass, um copo de vidro, tá? Para encerrar, mas não menos importante, é esse item aqui, que é o bar mat, ou tapete de bar, tá, gente? Tenham isso. É uma superfície que vai ajudar, isso evita de seu copo escorregar quando você está preparando, é uma coisa. E o principal, quando você está preparando, você vai preparar o drink sempre em cima desse tapetinho e ele vai segurar o líquido que cai, tá? Isso vai evitar de ficar seu bar lambuzado, ficar tudo melecado, escorrendo para o chão, aquele líquido todo. Ele aguenta a noite toda sem transbordar, vamos dizer assim. Você vai ter sempre seu ambiente de trabalho limpo, higiênico. Lembra, a gente falou disso em outra aula, né? E muito importante vocês deixar tudo organizadinho em cima desse tapete de bar, tá? Esses são os itens principais, existem outros também, é claro, mas isso aqui já é um bom começo, é que vocês mais vão precisar para trabalhar com bar, tá bom? Olha só, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem aqui no WhatsApp que a gente vai responder para vocês, tá bom? Um abraço e até mais!